Bem-vindos à aula 11, já estamos chegando quase no final já da nossa série do Zero à Operação e ainda a gente vai falar de proteção. Como eu falei na algumas aulas anteriores, o sistema de proteção foi o sistema onde eu mais me dediquei para desenvolver uma situação que o robô faça de uma forma automática e que ele consiga pensar o que ele vai fazer. Não só aparecer o número ali, ele sair executando e ficar um robô completamente descontrolado, né? Mas as proteções automáticas, elas fazem parte da alma do robô. É aqui que entra o que o robô tem de melhor, que são as proteções automáticas. O CB aqui que a gente falou bastante. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os sensores de volatilidade e o Stop Master, que a gente ainda não falou sobre ele, mas que é o principal stop, é o stop onde vai ser detectado as piores situações do mercado. Bom, então recapitulando aqui um pouquinho o Circuit Breaker anti-quebra, né? Vou dar algumas informações a mais aqui, né? Então ele tem essa escala de temperatura aqui, que vai de 0 a 100. Então, o começo ele está ali na situação normal dele, até 49 pontos. Ele começa a entrar em alerta a partir de 50 pontos com 69 pontos, sendo que 60 pontos é o que a gente parametrizou para iniciar a parte defensiva. Quando ele entra em 70 a 84 pontos, ele começa a bloquear novos ciclos. Então aqui já é uma situação onde ele vai fazer alguns bloqueios, ele não vai fechar a porta, muito pelo contrário, ele só vai fazer algumas pausas para esperar o mercado se consolidar e ver se ele encontrou o fundo ou não, né? Se ele passar de 84 pontos, ele já começa a entrar em halt. Aí já é bloqueio de ciclo, bloqueio de novas ordens, e aí ele já começa a fazer stop automático. E você não precisa fazer absolutamente nada. E que 95 a 100 pontos ele já está com o fechamento da operação já, e aí já é o caos instalado. Então, raramente ele vai chegar nessa posição aqui com operações em aberto. Muitas vezes vocês vão perceber que o mercado vai estar bloqueado e que o circuit breaker vai pontuar com 100 pontos. Mas o ideal é que não tenha, né, nenhuma ordem em aberto. E a parte defensiva, que a gente já falou bastante, né, que é variável e que ele tem tanto uma saída com lucro, mínimo que seja, e um stop loss muito mais controlado. Vou passar aqui para a próxima slide. E agora a gente vai falar um pouco mais das volatilidades, né? Eu acabei falando bastante dela aqui, mas só falando a volatilidade, mas a gente não entrou no detalhe do que esses sensores, né? O robô, os olhos do robô, todo mundo tem dois olhos, o robô inclusive também tem o dele, é dividido em duas situações. Ele analisa preço e ele analisa volume negociado, o quanto de volume, o quanto de dinheiro que está entrando naquela situação, né? Então, na volatilidade do preço, ele vai medir movimentos anormais nos preços das últimas 24 horas. Ele vai comparar com o histórico de 420 dias, né? E nas últimas 24 horas ele vai entender como é que está o mercado. Se a volatilidade tiver entre 0 e 1 ou entre 0 e -1, o mercado está normal, ou seja, está dentro do esperado. A volatilidade normal do mercado é o que ele opera normalmente. Quando ele entra numa zona acima de 1 até 2 ou acima de -1 até -2, e aí esses sinais eles sinalizam, né, que é ou um mercado de alta, se tiver positivo, ou um mercado de baixa, se tiver negativo. Quando ele passa de 1 até 2, já entra uma volatilidade moderada. O mercado já começa a entrar em alerta. Provavelmente aqui a gente tem uma formação de tendência no intraday, tá? Não é no mercado diário, é na análise do mercado intraday. Então a gente está falando das últimas 24 horas. Agora, quando ele está acima de 2, volatilidade marcando lá no painel acima de 2, é que entrou volatilidade. É que aí os alertas são acionados, a pontuação aumenta,
da parte da volatilidade do preço. A volatilidade do volume, ela detecta explosões de volume. O que são explosões de volume, né? Então, por exemplo, o mercado está ali, volume, quando eu falo, é volume financeiro mesmo, né? O mercado está muito tranquilo, a volatilidade está normal, só que entra um grande player forçando o preço ou para baixo ou para cima, comprando ou vendendo grandes quantidades. E aí você tem uma pressão vendedora com 45%, né, que aí é o volume mais o preço caindo. Essa aqui é um cenário extremamente perigoso quando o volume está aumentando e o preço está caindo. Significa que apareceram muitos vendedores e vendedores pesados, né? 35% já é uma dança dos preços, né? Eu costumo falar que é o candle dance, que é quando os candles ficam oscilando, vai para cima, vai para baixo, ele quebra um suporte ali, mas ele sustenta, então ele tem uma pressão um pouquinho menor. E o Z-score de volume é quando a magnitude de explosão, então ele vai medir o quanto dessa explosão é significativa por preço. Então aqui ele está com peso de 20%. Então, peso na análise do volume é: o primeiro é a pressão vendedora, se entrar pressão vendedora com volume de negócio muito alto, mais o preço caindo. 35% é relacionado à movimentação normal, né, de picos e fundos, né, que aí você tem sempre suporte quebrando ou resistência quebrando. Então, quando é suporte quebrando, ou seja, o mercado já tinha sinalizado que ali era um nível de preço de baixa que o mercado não estava passando dali. Ou seja, o mercado cai, aí ele atrai muito comprador ali porque o preço ficou mais barato e o mercado volta a subir. Quando esse nível de preço ele desce mais, é o que a gente chama de suporte quebrado. Então, o sensor ele identifica e ele tem um peso de 35%. E 20% é a magnitude da explosão, é o quanto foi a explosão em relação às últimas horas ou aos últimos minutos. Então, lá no delta, vocês vão identificar lá pelo painel. Eu vou até abrir o painel aqui para que vocês possam ver do que eu estou falando. Deixa eu só preparar o painel aqui para vocês entenderem o que é o delta. O delta é esse valor aqui, ó. Então, o que ele está falando aqui? O delta ele rastreia a velocidade da mudança nos últimos 10 minutos. Então, nos últimos 10 minutos, ele vai analisar como é que foi a variação do preço, da volatilidade do preço e a variação da volatilidade do volume. Então, aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o preço subiu tanto, né? Deixa eu voltar aqui a tela do painel. O preço começou a subir tanto que ele vai encontrar um pico. Só que aí a volatilidade ela pode ficar cega se você olhar simplesmente o preço. Ele vai estar positivo, né? Ele vai estar positivo aqui, e ele vai dizer o seguinte: olha, o mercado está de alta, o mercado está bom, o mercado está com uma volatilidade positiva, então, mercado bom. Só que aí é que mora o perigo. Se eu tirar só essa foto e ver lá, a volatilidade está com 2,5 positivo, o mercado subiu bastante. Agora a volatilidade não está mais 2,5 positivo, está 2, mas ainda está positiva. A volatilidade baixou para 1,5. Ah, mas tudo bem, mas ainda está positiva. Mas só nesse movimento da volatilidade sair de 2,5 para 1,5 pode ter sido uma catástrofe, pode ter sido uma queda do pico muito grande. Então eu preciso entender qual foi a variação, ou seja, qual foi o delta da variação da volatilidade do preço, para que eu possa pontuar de uma forma correta. E aqui, por um acaso, a gente já está vendo aqui o mercado aberto, ó, já tem 3 ordens abertas aqui, já chegou aqui em 45 pontos, ou seja, está entrando volume e o circuit breaker já está sinalizando que ele não quer novas ordens. O que ele vai continuar? Ele vai continuar essas ordens aqui até ela fechar, e se a pontuação persistir nesse nível, ele não vai abrir novas ordens. Então ele precisa
fechar essas ordens aqui. Então aqui vocês já estão vendo aqui, deixa eu até colocar um zoom menor para vocês verem o mercado rolando ao vivo aqui, gravado, né? Mas já com os dados reais do mercado aberto, que a gente já tem aqui três ordens abertas, ó. Então aqui você vê aqui, ó, três ordens abertas. Eu estou com um total de 0,18 de lote. O spread, ou seja, o custo da operação tá ok, né? O patrimônio também tá ok, e ó, ele tá mudando. Conforme vai computando, ó, a pontuação agora está com um lucro não realizado de US$ 1, mais ou menos, né? Com 6.000 pontos de queda. O alvo, como tem três ordens em aberto, o alvo baixou para 722. O score já diminuiu. Então ele já destravou a operação. A volatilidade está zero, só que aí a volatilidade do volume também está ali próximo de zero, mas só que ele está com uma variação negativa aqui no caso. O que ele está sinalizando? Que o volume de negócio está caindo. Modo defensivo não foi acionado nenhuma vez e os stops também, nenhum deles foi acionado. Aqui está com um limite de dois stops. Então, fazendo esse parênteses aqui do painel que a gente acabou vendo aqui de forma ao vivo, desculpa, não, ao vivo não existe. Vamos voltar para os slides aqui. A próxima, a próxima proteção que eu quero falar com vocês, que eu ainda não toquei nesse assunto aqui, é o que eu chamo de Stop Master. O Stop Master é uma situação que eu me deparei no desenvolvimento do robô e que de fato ele quebrou uma conta porque não tinha esse Stop Master aqui, né? Foi logo no desenvolvimento, ainda estava em testes e tal, e durante os testes a conta foi quebrada, foi liquidada mesmo 100%, né? O que que acontece? Tem determinados momentos em que o preço ele dá um pulo, né? E ele não é linear, né? Ele não sai de 10 para 9, de 9 para 8, de 8 para 7. Ele sai de 10 para 5. E a gente chama isso de gap. Ele tem um gap de preço. E quando acontece um gap de preço para baixo, significa que o terror está instalado. E nesse teste eu percebi que eu teria que identificar esses gaps para fazer um stop master na conta. Ou seja, não importa em que situação que ele está, se ele está pensando, se ele está raciocinando, se ele está procurando fundo, se ele está num topo, ele simplesmente ele zera a operação e tranca a conta o dia todo, porque isso é sinal de que coisas piores vão acontecer. Então vocês vão ver ali as condições, né, das volatilidades, né, com spread frenzy, que é quando aumenta a sensibilidade, né, da volatilidade do volume, ou seja, a liquidez está caindo rapidamente, então estão sumindo compradores e vendedores, isso aí é um problema. A liquidação em estresse, que é o quê? O spread muito alto. O que que é o spread alto? O custo. O custo está muito alto, com volume seco. Então, assim, não tem muito volume, os compradores e vendedores sumiram e o custo da operação aumentou. Então, aqui aumenta ambos os sensores. Capitulation é quando você tem um volume explosivo com absorção de preço, né? Então ele reduz falsos positivos na volatilidade do preço. E not extreme yet, que é preço se moveu, mas o volume não acompanhou, né? A gente pode ver. Isso aí é típico de formação de fundo e formação de topo, né? O mercado está caindo, caindo, caindo. Só que chega um nível de queda, ele até pode continuar caindo, mas só que o volume negociado ele para. Ou seja, se não tem dinheiro entrando, se não tem vendedor oferecendo, então nível do preço naturalmente ele vai parar. E aí é uma sinalização de que isso é uma formação de fundo, mas ele tem um peso não tão alto, né? Porque não é uma certeza, tal, isso aí é estatisticamente, né, analisado, então, mas tem esse acompanhamento também. Então, o Stop Master, ele é uma proteção emergencial, ele não depende de todos esses cenários aqui. Ele detectou um gap, detectou que o book ficou seco, que não tem compradores e vendedores,
que ele não tem atualização, que o spread subiu, qualquer coisa desse tipo, se ele pegar esse conjunto de coisas, ele simplesmente encerra a operação e fecha o dia. É o que a gente chama aqui de hard stop imediato. Ele fecha completamente e não deixa mais o robô operar por conta dessa situação de máximo risco. E aqui, para finalizar essa parte da aula, eu vou falar sobre a porta de saída, a fail-safe. Nenhuma proteção, circuit break, licenciamento ou configuração, nada pode impedir o fechamento de posição. O que isso significa? Que nunca vai ficar uma operação aberta sem monitoramento. Pode acontecer de você parar o robô com 2 horas de antecedência do fechamento do mercado e ficar operações em aberto. Aí o mercado fecha, faz aquele descanso de 1 hora e ele volta. Quando o mercado volta, ele não vai esperar 1 hora para voltar a operar. Ele vai continuar a operação porque ele está com uma operação aberta que acabou virando, né, entre o fechamento e a abertura. Então ele precisa continuar a operação, né? Então, essa porta aberta, ela precisa permanecer aberta para que todas as operações elas sejam fechadas, né? Então, em qualquer cenário, a porta de saída está sempre aberta. Você precisa fazer alguma coisa? Nada, absolutamente nada. É tudo automático. Mas aí agora, né, para você ter o entendimento de quando você vê alertas de warn e alertas de halt no painel, significa o quê? O robô ele está te protegendo, ele não está falhando. Isso aqui são alertas de que ele está monitorando o mercado para que, assim que ele tiver uma oportunidade, ele vai fechar a porta e, dependendo de como estão os sensores, ele não vai reabrir novas operações. Bom, então com isso a gente consegue fechar essa parte de monitoramento, da parte de proteção, de toda essa alma do robô que, como eu falei para vocês, o maior desenvolvimento, a maior concentração no desenvolvimento desse robô foi a parte defensiva e não a parte ofensiva. A parte ofensiva, como eu falei para vocês, é uma coisa mais simples possível, né? Ah, eu quero que compre sem parar a cada intervalo de X pontos. Ok, mas e a porta de saída, como é que é? Apresento aqui para conseguir apresentar para vocês aqui toda a situação de saída e de proteção. E agora a gente vai para a última aula para fechar essa série de vídeos para você entender como é que funciona o robô Zia Trader. Aguardo vocês aqui na última aula. Um abraço.